Olá você, tudo bem? Se for possível dizer que está tudo bem, ótimo, excelente. Mas em meio a tantos problemas, a tantos conflitos, a tanta discussão, desconforto, preocupação, fica por vezes difícil dizer que está tudo bem, né? Mas enfim, há que se fazer um esforço para dizer sim que está bem, porque se disser que está mal pode ficar pior do que já está. E o assunto do momento não é outro, o assunto do momento é imigração descontrolada. Interessante que foi bastante discutido esse assunto em bastidores o ano passado, né, sobre esse tema, e no início desse ano também, até as eleições legislativas, houveram muitas abordagens sobre este tema. Entretanto, uma boa parte da população não deu o crédito, deixou a coisa andar, isso vai melhorar, vai se resolver, principalmente acreditando que o atual governo, né, onde o primeiro-ministro, o senhor Luiz Montenegro, iria resolver as coisas, porque houve sim, por parte deste senhor, algumas promessas que percebe-se nitidamente que não passaram de conversa, perderam-se pelo caminho. E me desculpa se você é adepto às ideologias do PSD, eu não sou, né? Tampouco do PS, que para mim são a mesma coisa. Não deveriam, mas são a mesma coisa. Esse senhor Luiz Montenegro, o atual ministro, ele cumpre perfeitamente bem a agenda socialista e é o que ele está fazendo, né? Houve aí um alarde com relação ao combate à imigração descontrolada, mas para mim não passou de discurso, para mim foi um logro, porque ficou no papel, na prática não é o que está acontecendo, todos nós sabemos disso. Você ouve vez por outra que alguém foi deportado, que uma família não conseguiu entrar, mas olha, um é deportado enquanto milhares entram, então não é bem por aí. Para mim é muito mais mentira do que verdade nessa questão de que o governo está tomando medidas. As medidas que o governo está tomando são todas pertinentes à fomentação, ao aumento. Eu fiquei bastante pensativo com relação a isso, porque eu publiquei um vídeo, o vídeo anterior, que fala sobre isso, e deu uma repercussão muito boa, as pessoas entraram e comentaram bastante, inclusive teve gente sugerindo que algumas coisas fossem feitas, né, para que pudesse haver uma solução com relação a isso, uma vez que Portugal está sendo tremendamente prejudicado com essa questão. E teve uma pessoa que comentou o seguinte, um comentário: temos que fechar as portas radicalmente, não permitir a entrada de mais ninguém, até que se resolva isso. Eu pensei, caramba, essa situação de fechar as portas radicalmente é uma situação bastante radical. Eu consultei a opinião do sistema, vamos dizer assim, para saber o que é que o sistema pensa sobre, digamos que uma medida drástica, radical, como fechamento total das fronteiras, né? Não permitir a entrada de estrangeiros até que seja resolvida a situação, considerando que o número de pessoas que já estão no país já é exacerbado. E antes de resolver até a questão da entrada, tem que resolver a questão dos que estão, que são muitos, né? Já passam de 1,5 milhão. Inclusive alguém comentou também que não são 1,5 milhão apenas, né? Talvez já sejam 2 milhões. 1,5 milhão é o que se tem na estatística, e eu concordo com essa pessoa. Mas a opinião que deram sobre fechamento de portas radicalmente, eu fui saber do sistema o que o sistema pensa sobre isso, enquadrando essa questão no contexto político-social, colocando Portugal como país integrante da União Europeia, e que tem que dar satisfações, sim. E a resposta que eu tenho com relação a isso por parte do sistema é que o impedimento radical da entrada de estrangeiros para conter a imigração sem controle é uma medida extremamente controversa e deve ser analisada com bastante cautela, considerando seus impactos sociais, econômicos e éticos. E eu diria mais, étnicos também, não é? Bom, para início de abordagem do assunto, tá coerente, não é verdade? Né? Tem que ser analisado, considerando todos
os quesitos em questão, no impacto social, impacto econômico, impacto ético e tal. Na questão econômica, você há de convir comigo que há uma carência muito grande de mão de obra em Portugal. E se você de repente para com tudo, e se você deporta as pessoas assim, a moda à la volonté, isso cria uma situação complicada, porque boa parte ou grande parte da mão de obra portuguesa é estrangeira. E no momento que você toma uma medida dessa, você compromete a construção civil, nomeadamente, que emprega muitos estrangeiros, muitos serviços desses que os próprios portugueses se esquivam de fazer, não querem fazer, os estrangeiros aceitam fazer. Bom, estrangeiros que chegam a Portugal para trabalhar, para prestar serviço, para ser útil, não os que chegam com outras intenções, né? Eu estou falando de pessoas que estão bem intencionadas, né? Então existe esse impacto econômico, sim, nós temos que compreender que há uma demanda grande da indústria portuguesa, da construção civil, agricultura, até mesmo serviços de saúde que demandam do trabalho, da mão de obra desses estrangeiros. Mas isso aí se enquadra no perfil do critério, do filtro, para que essa pessoa entre no país com contrato de trabalho, preferentemente ou obrigatoriamente, né? Porque se há uma demanda, então, automaticamente, antes de sair do país de origem, essa pessoa que já saia com contrato de trabalho. Aliás, esta é a proposta que, na percepção, não está ocorrendo, porque continuam entrando pessoas sem contrato, sem nada. Se você não conhece, eu conheço. Gente está entrando sem justificação nenhuma. Entra. Por quê? Porque deixaram entrar. Ninguém entra aqui sem permissão. Quando chega no aeroporto, você desembarca, você vai passar pelo controle migratório, um agente, por obrigação, vai olhar para você, vai apanhar o passaporte, vai olhar e obrigatoriamente, né, deverá fazer perguntas, né, pertinentes à sua entrada no país, mas em muitos casos não fazem nada. É verdade. Eu sei de casos onde o agente nem olha para a cara da pessoa. Isso é grave? É gravíssimo. E por que é que acontece isso? Bom, não deveria, mas acontece. E é por isso que muitas vezes eu digo, antes de apontar o dedo para um imigrante e colocar a culpa 100% nele, procura saber das ações do governo pertinente a esse assunto. O comportamento das instituições que devem zelar e cuidar sobre a entrada de pessoas no país. O outro impacto é a questão social, a considerar questões humanitárias. Porque esses imigrantes que chegam são oriundos de países que estão em conflito, que estão em crise social desesperadora, e eles estão em busca de refúgio, de abrigo, de acolhimento, e chegam no país e, por orientação da própria comunidade europeia, todo país membro deve e tem que acolher, passivo de, se não acolher, sofrer sanções, coisas dessa ordem, porque Portugal também faz parte, compõe um tratado de países, né, que pactuam desse pensamento, dessa postura, dessa conduta de acolher, sim, pessoas que estão em situação social fragilizada. Mas eu estava pensando sobre esse assunto. Digamos que você mora numa vila, você vive numa vila. Próximo a essa vila, ou até dentro dessa vila, corta um rio. Mas você, por acaso, tem uma casa, tem uma morada que fica numa área alta, fica no topo de uma montanha, digamos assim, numa região alta. E o resto da vila fica ali em torno do rio. E por ocasião de chuvas muito fortes, esse rio transborda e acontece uma enchente, cheias, e as casas são tomadas por águas. E aquela população, na sua grande maioria, de repente se vê sem nada, na rua, e elas desesperadas começam a olhar no entorno, procurando alguma coisa para poder salvá-las, e veem uma casa lá em cima, sua casa. Opa, tem uma casa lá no alto da montanha. Vamos lá buscar ajuda. Chegam lá, está lá sua casa, no alto, salva.
tranquila, seca, você e sua família, e aí chega lá a primeira família buscando socorro. Você, humanitariamente, acolhe aquela família, recebe aquela família. Opa, sejam bem-vindos, há lugar para vocês aqui. Daí a pouco bate na porta outra família querendo ajuda. Aí você fala, já tenho uma família aqui na minha casa. Nós vamos apertar aqui, vamos colocar na sala, mas vai ter jeito. E você coloca mais uma família. Passa 30 minutos, bate na porta, você olha, outra família. Aí já começa a complicar. Começa a complicar porque não há espaço mais para comportar a vila inteira na sua casa. E eu colocaria Portugal nesse momento como essa casa no alto da montanha e essa vila como todo o resto do mundo, né? Países da CPLP, países que falam língua portuguesa, como Angola, Moçambique, Brasil, São Tomé e Príncipe, etc. Tal. Países árabes de origem islâmica, paquistaneses, indianos, marroquinos, pessoas do Indostão, de lugar que eu nem sei o nome, pessoas que não conhecem uma palavra em português, e essas pessoas vão chegando buscando ajuda, nem sabem pedir socorro em português, nem sabem como é que se fala socorro, mas estão indo porque, não, Portugal é uma casa que está no alto da montanha e está acolhendo a todos. Está acolhendo a todos. Só que não vai chegar. Chegou o momento que a casa encheu. A casa está cheia. E não há mais como acolher ninguém. Sob risco de quê? De problema sério, de tumulto, de falta de abastecimento. Do que está ocorrendo, aumento de preço. Aumentou tudo. Aumento das rendas, né? Não se consegue alugar uma casa mais a preço humano. Ficou desumano pagar hoje aluguel, pagar uma habitação em Portugal, por conta da lei da oferta e da procura. Eu vou abrir um parênteses aqui para os meus conterrâneos brasileiros que estão arrumando as malas, e alguns até pediram, faça um vídeo falando sobre deportação, faça um vídeo comentando sobre o que eles têm que fazer para entrar bem em Portugal. Antes de fazer um vídeo falando sobre deportação, eu queria chamar a sua atenção para o desastre social que está ocorrendo em Portugal nesse momento, pela alta demanda de pessoas que estão chegando no país, pelo fluxo exacerbado de pessoas que estão entrando em Portugal, pelos conflitos que já estão ocorrendo em todo lado, em toda parte, verdadeira guerra de rua, guerras de gangues que estão se formando nas grandes cidades, Lisboa, Porto, são palco disso já, Prepare-se para chegar num país com graves problemas sociais. Você está fugindo de um problema e vai encontrar outro problema. É o que eu tenho a dizer para você. Eu não tenho outra palavra para você. Você está fugindo de um problema e você vai encontrar outro. Aquele Portugal que você ouvia falar, infelizmente não existe mais. É dolorido dizer isso, mas é a pura realidade. Aquele Portugal está sendo destruído. E você está preocupado aí com deportação, com não sei o quê. Procura primeiramente saber o que está acontecendo em Portugal antes de tomar a decisão de se mudar para Portugal. É o conselho que eu dou. Bom, voltando ao assunto, na questão das relações internacionais, se Portugal fecha as portas, Portugal enfrenta o que eu disse agora há pouco, que são as sanções impostas pela própria União Europeia, pela forma como vai ser visto pelos demais países, podendo ser taxado como um país xenófobo. Eu vou perguntar para você, português, que está percebendo o seu país perder a identidade por conta de quebra de costumes, por conta de uma verdadeira... Eu fiz um vídeo lá para trás que eu disse que Portugal estava sendo invadido, eu fui criticado. Mas você está vendo agora que Portugal está sendo literalmente invadido. Eu pergunto a você que está percebendo o seu país se transformar numa outra nação totalmente diferente daquela em que você nasceu e foi criado, um país conturbado. Você está preocupado em ser chamado de xenófobo? Isso é muito pesado isso. Né? Eu vou perguntar para você que agora, você português, comenta para mim aí, nessa altura do campeonato, em que o país está tomado por estrangeiros, você está preocupado em ser chamado de xenófobo? Só para trazer números para, digamos que, alimentar um pouco mais o assunto, eu preciso dizer para você que no ano passado,
não é 2024, nós já estamos em setembro, houve 15,9%, 16% de nascimentos de estrangeiros nos hospitais de Portugal. Só em Lisboa, essa contabilidade cresceu para 25%. Em cada 4 bebês que nasceram em Portugal no ano passado, 1 foi estrangeiro. Você sabia disso? Vamos confrontar agora com a questão da idade das pessoas do país, né? Você sabia que pessoas de 45 anos para frente, né, somam hoje 49% da população? Exatamente. Pessoas com 49 anos de idade a seguir são 49% da população, ou seja, a metade. Portugal hoje é um país que não está envelhecendo, já é um país velho. Já é um país velho. Para concluir, os nascimentos em Portugal, as famílias portuguesas quase não têm filhos mais. Os casais portugueses têm um filho, quando muito 2. Por vezes, nem tem filho. Ao passo que as famílias que chegam, nomeadamente de origem islâmica, africana, são pessoas que gostam de ter filho. É a cultura, é o costume. São pessoas que quando vêm com as famílias, já vêm com um tanto de filhos, 3, 4 filhos, e chegam em Portugal e vão fazer mais filhos. Resumindo, Portugal está velho. Os casais portugueses não têm filhos. Os imigrantes que estão chegando já vêm com filhos e fazem filhos como fazem os coelhos. Qual o nome que se dá para isso? Substituição da população. Não tem outro nome para classificar isso aí. Substituição da população. Isso não vai acontecer a curto prazo, a longo prazo. Na minha concepção, historicamente, isso vai acontecer a curto prazo. Eu não posso precisar para você em quanto tempo, mas pelo andar da carruagem, isso vai acontecer muito rápido. Em pouco tempo, historicamente falando, Portugal vai ser um país que vai ter menos portugueses e mais estrangeiros. Ou seja, se você já não ouve mais o fado, se as marchas populares já não surtem mais efeito, se os miúdos já nem se interessam mais pela influência, pelo convívio nas escolas, né? Onde a sala de aula onde há 20 crianças, 2, 3 crianças são portuguesas. O resto é tudo filho de estrangeiros que acabou de chegar no país. Se você já percebe que os costumes lusitanos já se esvaíram, já foram embora, isso não é substituição da população? Isso é sim. O processo de substituição da população portuguesa está em curso, está acontecendo. Vou repetir mais uma vez, com o aval, com o consentimento, com a permissão do governo português. Ah, mas tem que bater continência e obediência à União Europeia por conta das sanções, por conta da forma como o país poderá ser visto lá fora. Eu penso que a gente tem que cuidar primeiro do quintal da nossa casa, correto? Se você percebe que a sua casa já não comporta mais uma situação, você vai continuar fomentando aquilo para compor o que o sistema quer que seja composto, porque o sistema quer destruir mesmo, não tenha outro pensamento. Os caras querem destruir Portugal, os caras querem acabar com Portugal. Não tem outra palavra para classificar. Eles querem derrubar muros culturais, muros de costumes. Eles querem acabar com as identidades locais dos países. A França já está destruída. A Alemanha já está destruída. A Inglaterra já está destruída. Você, português, vai admitir que Portugal seja o próximo país a entrar nessa lista de países destruídos, digamos que identitariamente, perdendo a sua identidade? Você vai permitir que isso aconteça? Aí como é que faz? Como é que faz? Bom, eu aprendi que todo o poder emana do povo, e em seu nome é exercido. Você tem representantes no parlamento, você tem pessoas
que são a sua voz, chama a atenção desses elementos que de forma direta ou indireta você colocou ali no parlamento. Proteste, grite, manifeste, dê o seu brado, dê o seu grito e salve o seu país antes que seja tarde demais. Eu não estou sendo dramático não, tá? Nem um pouco. Eu estou sendo realista. Dramaticidade é uma coisa, realidade é outra. Outra coisa, tá meio longo, mas me ajuda aí. Para de assistir televisão. Você que fica dando crédito para SIC, assistindo SIC, RTP1, RTP2, TVI, CNN, sai da frente disso. CM. Eles são comprometidos com o sistema, eles mentem para você, eles não mostram a realidade. Entra aí no Instagram, canais do YouTube nem tanto, mas no Instagram tem muito. E veja lá o que está acontecendo nas ruas de Portugal. A criminalidade tomando conta, confrontos, guerras de rua, esfaqueamentos, pessoas já estão morrendo. Salve seu país enquanto há tempo. Eu sinto porque eu também sou português, naturalizado, mas sou. Meu filho nasceu nessa terra. E é triste o que estão fazendo com Portugal. Triste. Se gostou, dá um like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal.